O meu nome é Gonçalo, para aqueles que não me conhecem, e vamos então hoje falar sobre um dos circuitos que nós operamos, com bastante regularidade até, porque é um dos destinos bastante procurados pelo povo português, que é o circuito Bulgária e Roménia. Pronto. De salientar que este circuito entra pela cidade de Sófia, como podem ver pelo mapa. Deixem pôr o rato, está aqui. Começamos aqui pela parte baixa, pela parte norte da Bulgária, Sófia, e então dedicaremos 3 dias, sensivelmente, para conhecermos, não tudo, porque é impossível, como é óbvio, mas 3 dos sítios mais emblemáticos, 4 deles, da Bulgária, que é Sófia, a capital, que é onde aterramos, partimos de Lisboa com o nosso guia acompanhante e vamos diretos para Sófia, via Frankfurt, e onde ficamos a dormir. Depois, usaremos esse sítio, além das visitas que faremos pela cidade de Sófia, faremos então o nosso início do circuito, que passará pela cidade de Plovdiv, Velik Tarnovo, e então depois entraremos na parte em território romeno. Andando para a frente, pronto. Umas informações gerais sobre a Bulgária. A moeda utilizada lá é o lev. Atualmente o lev está a 1,95 €, sensivelmente 2. 1 euro para 2 lev. E existe com bastante facilidade tanto ATMs como casas de câmbio, como aceitam com facilidade os pagamentos com multibancos e cartões de crédito. Em relação às vacinas, não existe nenhuma vacina obrigatória para se entrar em território tanto búlgaro como romeno. No entanto, gostaríamos de salientar que nós não mencionamos se será preciso ou não o teste de PCR para o Covid, porque de momento não sabemos. As regras, como todos nós sabemos, estão a alterar diariamente, e então, como não temos nenhuma informação em contrário, decidimos não mencionar nada agora e, a dada altura, quando for mais propício, então informaremos sobre a obrigatoriedade ou não do teste de Covid. Para os documentos necessários para entrar, basta o cartão de cidadão ou um bilhete de identidade, dentro do prazo, como é óbvio. Temos uma diferença horária de 2 horas face a Portugal, ou seja, quando em Portugal forem 13 horas, na Bulgária serão 15 horas. E a corrente elétrica, tanto na Roménia como na Bulgária, é exatamente a mesma que nós utilizamos em casa. 230 volts com 50 Hz. Isto, qualquer uma delas, tanto nos hotéis como nos restaurantes, se for preciso carregar qualquer coisa. Bem, a parte da Roménia já tínhamos falado, só aqui uma à parte. A moeda local da Roménia é o lei. No singular, lê-se leu. Esta está sensivelmente a 4,87 para 1 euro. Tá bom? De resto, é igual, não existe vacinação obrigatória, nem aconselhada. Em termos de documentos necessários para podermos entrar no território romeno, o cartão de cidadão basta, ou um bilhete de identidade. A diferença horária mantém-se as 2 horas e a corrente elétrica é a mesma coisa, 230 volts, igual à que nós temos em casa, com os 2 pinos. Pronto. Em relação ao clima, a Oasis opta por fazer sempre os seus circuitos com dias longos, bom tempo para se poder passear e de preferência que não chova, como é óbvio. Por isso é que as nossas viagens decorrem entre a primavera e o início do outono, que é precisamente por isso, porque temos os dias mais longos e mais amenos. Não temos frio. Chuva é uma coisa rara que se apanha dentro das nossas partidas. Pode haver um dia ou outro na zona mais central da Roménia, por ter mais floresta, mas de resto mantém-se tudo. Os dias são bons e são ótimos para podermos fazer os nossos passeios. Pronto. Falando especificamente agora sobre a maneira como nós operamos o circuito. Todas as nossas partidas, isto aplica-se para todas as nossas partidas, como é óbvio, mas falando especificamente da Bulgária e da Roménia. Pronto. No primeiro dia, no dia da partida, que é definido dependendo das partidas que as pessoas se inscreverem, o grupo encontra-se com o nosso representante da Oasis, o guia acompanhante, que acompanha
todo o grupo, desde o dia da partida em Lisboa até ao regresso a Lisboa. Tá bom? Por isso, todos os dias, neste caso este circuito tem 10 dias, durante 10 dias tem a assistência, não digo 24 horas, mas permanente, do guia acompanhante da Oasis Travel. Pronto. À chegada a Sófia, recolhemos as nossas bagagens, encontramos com o guia que estará connosco durante o território todo búlgaro, que nos leva então até ao hotel. O hotel onde nós ficamos hospedados, neste caso, na Bulgária, é o Hotel Anel, que é um hotel de 5 estrelas, um hotel antigo, mas antigo no sentido de experiência, já está aberto há muito tempo, sabe receber o turista estrangeiro, digamos, o turista, e tem todas as comunidades para colocarmos os grupos da Oasis Travel lá. No segundo dia, então, dedicamos o dia a visitarmos tanto a capital, Sófia, como irmos até Rila. Rila encontra sensivelmente a uns 80 km e tem um peso muito grande a nível religioso. Daí irmos até Rila para precisamente visitar não só toda a parte em arredor de Sófia, que é uma zona bastante florestal, como também, e aqui é o grande ênfase, o Mosteiro de Rila. Como podem ver aqui pelas imagens, só para vos enquadrar um pouco, a primeira imagem do lado direito, isto é em Sófia, a segunda e a terceira, as mais pequenas, são em Sófia. A primeira é a Catedral Alexandre Nevsky, depois temos a terceira, que é a Igreja de São Nicolau, e temos as ruínas romanas, onde encontramos uma antiga igreja católica, que podem ver aí. Tudo isto é visitável. Depois, na parte de baixo, então, podem encontrar o Mosteiro de Rila numa vista aérea e na vista interior, digamos assim. Dentro do Mosteiro de Rila, nós visitamos o mosteiro em si, o museu também do mosteiro. Este é o hotel onde nós ficamos. Como podem ver, estamos sensivelmente 8 minutos da Catedral de Nevsky, que isso é centro antigo de Sófia. Estamos a falar de uns 650 metros, cerca de 8 minutos em linha reta, encontramos no centro. Optamos sempre por ter hotéis centrais que correspondam às expectativas dentro da segurança, da higiene e no próprio atendimento que o hotel presta. Os hotéis, o hotel é bom, tem um bom serviço, cumpre com as regras, não digo o selo Clean and Safe, porque eles lá não usam esta terminologia, mas é o equivalente ao que nós chamamos de Clean and Safe. Pronto. Passando para o terceiro dia de viagem. Neste terceiro dia é dia de fazer as malas, fazer check-out do hotel, após o pequeno almoço, como é óbvio, e partimos em direção a Plovdiv. Plovdiv é a segunda maior cidade búlgara que existe. É uma cidade com carisma próprio, porque tem uma parte muito antiga, que é linda, que é onde nos vamos focar, aliás, durante a nossa visita, porque o tempo também não o permite para muito mais, mas também tem uma parte muito moderna. E a cidade está construída numa colina, o que faz com que se assemelhe pouco, digamos assim, a Lisboa, ou seja, não é uma cidade térrea, mas sim em colina, então toda a vista é sempre muito preenchida de edifícios tanto antigos e coloridos, como podem ver nas imagens, como edifícios recentes e modernos. Aqui nós fazemos o nosso almoço também, nesta cidade, em Plovdiv. Até esta cidade temos sensivelmente umas 3 horitas de caminho pela frente, regularmente. Eu só gostaria de fazer aqui um à parte, que é em cima, onde tem o terceiro dia e depois o nome das cidades que se visitam, de onde se sai, que se visita e onde se dorme, onde se chega, tem sempre os quilómetros à frente. Não se assustem com estes quilómetros de 360 quilómetros, porque as cidades são bonitas, sim, é um facto, e viajamos para conhecer as cidades, mas todos os caminhos entre cidades também merecem tempo e merecem ser vistos. E por isso é que as cidades, e por isso é que parecemos, olhando para estes 360 km, à primeira vista parece que vamos passar o dia todo enfiados no autocarro, mas não.
Muito pelo contrário. Isto é uma maneira de tentar rentabilizar ao máximo o tempo que nós temos, que infelizmente não é todo, como é óbvio, quando vamos viajar temos sempre o tempo contado e limitado, então temos que tirar proveito do tempo que lá estamos. Logo, estes 360 km não nos mostram só a cidade para onde vamos e de onde saímos, mostram-nos todo um caminho até lá e que vale a pena em muitos dos casos, se não quase todos. Mas pronto, voltando aqui, Plovdiv, nós vamos concentrar as nossas visitas no templo e nas ruínas romanas, bem como toda a parte antiga, para podermos enquadrar a arquitetura que predomina, tanto deixada pelos otomanos, como depois recentemente. Pronto. O hotel onde ficamos esta noite já será mais à frente, será numa cidade que se chama Velik Ternov, que nós arrancamos depois do almoço. Ou seja, chegamos a esta cidade, Plovdiv, almoçamos, fazemos a visita toda, vamos então sempre caminhando até ao restaurante, almoçamos e então depois é que seguimos caminho até Velik Ternov. Pronto, este é o hotel onde ficaremos, em Velik Ternov, ainda não chegámos lá, mas posso-vos já mostrar. Pronto, Velik Ternov, o hotel encontra-se sensivelmente 7 minutos, 8 minutos do... Eu não vou dizer o centro histórico, porque o hotel está inserido no centro histórico. Ele encontra-se a 8 minutos da Fortaleza. A Fortaleza é a vista toda do hotel. Se vocês olharem para a imagem do lado direito, que vocês conseguem ver a sala de refeição, e do lado esquerdo vem uma vista muito desafogada. Pronto, isto é as traseiras do hotel. Todo o hotel, a fachada principal está para a frente, está para a avenida principal, e as traseiras dão para um vale muito grande onde se vê um rio e a tal fortaleza que nós iremos visitar no dia seguinte. Pronto, Velik Ternov. Pronto. Chegámos no terceiro dia a Velik Ternov, fazemos o check-in no hotel e jantamos. Depois, quarto dia, visita de Velik Ternov. Velik Ternov é preciso ter atenção que Velik Ternov é uma cidade muito pequena. Ela pode parecer grande aqui por esta imagem central que está aqui de várias casas na colina, mas é uma cidade muito pequena e cerca de 2 horas faz a visita da fortaleza, que podem ver pelas duas imagens que estão neste conjunto de 3 imagens, tem a da direita e a da esquerda. Isso é a fortaleza que nós visitamos, Saveret. Esta visita é toda feita a pé. Quem quiser, quem puder e quem tiver interesse, vai. Quem não tiver, depois organiza-se e fica, então, a desfrutar do resto da cidade e depois marca-se um ponto de encontro. E caminha-se pelo centro da antiga, pela rua dos mais antigos comerciantes de artesanato, que é esta, olhando para a fileira de baixo de fotos, fica do lado esquerdo. Esta imagem já agora para enquadrar, a do lado direito, de baixo, no conjunto de duas imagens, a do lado direito é precisamente representa a saída da fortaleza. Pronto. Feitas as visitas e o passeio, está na hora de entrarmos no autocarro e seguir em direção a Bucareste. Antes faremos uma pequena paragem numa terra que se chama Rus. Rus é preciso salientar, Rus é o final, digamos assim, da Bulgária. À nossa frente, quando nós chegamos ao hotel, almoçamos num hotel, aqui em Rus, temos um rio que faz a fronteira entre território búlgaro com o território romeno. Aqui, enquanto o grupo está a almoçar, o autocarro romeno vem ao nosso encontro, entra no hotel e o guia acompanhante da Oasis Travel, juntamente com o motorista e com o novo guia romeno, tratam de fazer toda a transferência de tudo o que é material que está dentro do autocarro, bagagens essencialmente, para o autocarro romeno. Isto porque o autocarro búlgaro não vai para a Roménia e vice-versa, só mesmo para fazer esta pequena transferência de passageiros. E então seguimos passando a ponte, atravessamos o tal rio que eu vos falei, entramos numa terra que se chama Rus. Rus tem a fronteira romena. Pronto. Aí temos que passar pelas formalidades, que são muito simples, como eu tinha dito, só é preciso um cartão de identidade ou um bilhete de identidade. Um cartão de cidadão ou um bilhete de identidade. Mas como todas as fronteiras são uma incógnita, o processo pode demorar 10 minutos, como pode demorar 20 minutos. Mas agora é simples, é rápido e não é complexo, digamos assim.
Pronto, avançando, à chegada a Bucareste, efetuamos o nosso check-in no hotel, onde neste hotel é preciso salientar que ficaremos 2 vezes. Vamos efetuar check-in 2 vezes e um check-out 2 vezes. Eu já explico porquê. Pronto, este é o hotel que está. Este hotel não está no centro, mas está perto do centro. Eu gostava que olhassem aqui para o mapa, que está à vossa frente, e vocês podem ver, na parte de cima do mapa, na parte superior do mapa, encontram o nome, o hotel, a localização do hotel, Mercure Bucharest City Center. Pronto. Depois vem o caminho e diz 20 minutos até uma pequena referência que está aqui embaixo, que é Carucuber. Pronto. Isto já é o final do centro histórico, ou seja, vocês antes, quando saem do hotel, passado uns 12 minutos, já chegam ao centro histórico. E até chegar a Carucuber, que é o final do centro histórico, então, sim, faz os 20 minutos para chegarem lá. Pronto. O hotel também está central, é bom. É uma cidade segura, dá para passear à noite, sem problema algum. Pronto. Chegando a Bucareste, fizemos, como eu já tinha dito, o check-in, jantámos e dormimos. No dia seguinte, quinto dia, Bucareste, fazemos o check-out do hotel, após o pequeno almoço, como é óbvio, e partimos em direção a Corteia de Arges. Corteia de Arges está sensivelmente a 1 hora e 30 minutos. E isto é para visitar o mosteiro de Corteia de Arges. Temos a entrada incluída, como é óbvio, para se puderem localizar e enquadrar as fotos do lado direito, as duas primeiras fotos, peço desculpa, a foto do lado direito que está horizontal, as duas que estão horizontais, isto é Corteia de Arcos. Isto é o mosteiro principal e depois todo em redor é um complexo que temos mais catedrais, igrejas e a pequena lojinha de souvenirs, já sabem que faz parte destes passeios sempre. Após a visita de Corteia de Arcos. Corteia de Arcos é só um pequenino à parte. Isto é uma visita que demora sensivelmente 1 hora e 20. Não tanto por aquela quantidade de interesse que existe para observar, mas sim mais pelas explicações que são bastante interessantes, que depois a dada altura o guia fará o devido enquadramento histórico, e bem como terem o tempo para poderem utilizar casas de banho, a lojinha, o que for preciso. Seguimos então, depois da visita, até ao almoço. O almoço está daqui a sensivelmente 20 minutos, é um almoço típico, romeno. Aliás, como quase todas as refeições, andaremos sempre em torno do típico e do tradicional, para não... que é um dos interesses de viajarmos, é precisamente também conhecermos a parte da gastronomia. Pronto. Almoçamos, após o almoço, então, voltaremos ao autocarro, onde faremos o Val Yolt. Isto é o vale que atravessa os Cárpatos, que nos leva até uma pequenina cidade onde ficaremos a dormir com o nome de Sibiu. Pronto. Entretanto, a caminho nós faremos uma pequena paragem. Isto é mais uma paragem técnica, Cósia, onde aproveitamos também para visitar o seu mosteiro. É um mosteiro diferente dos outros e que merece o seu interesse. Esta paragem resume sensivelmente a 30 minutos. E continuamos então até Sibiu. Sibiu é um centro antigo da cidade, onde faremos a visita, nessa tarde, da Catedral Católica, de estilo barroco, a Ponte Laier, a Praça Antiga, a Igreja Evangélica. Entre todas as ruelas e ruazinhas por onde nós andaremos a passear e a ver as diferentes características arquitetónicas, bem como curiosidades da antiguidade. Este é o Hotel Sibiu, desculpem, o Hotel Ramada na cidade de Sibiu. Gostaria de que olhassem aqui para o mapa, porque assim, não pus nenhum centro, nenhum ponto de referência neste mapa, porque precisamente o hotel está no centro histórico. Quando eu digo no centro histórico, não na parte antiga, mas sim sensivelmente 1 minuto, menos de 1 minuto, até entrarmos na rua antiga, que é uma rua pedonal, e então que nos leva a todas as visitas que eu já vos tinha mencionado atrás. O hotel, como podem ver, está aqui pelas imagens, é um hotel que cumpre com as funções todas, tanto de higiene, como de segurança, como de serviço, e tem toda a comunidade que os passageiros merecem e precisam ao final de um dia intenso de visitas.
No dia seguinte, sexto dia, acordamos, tomamos o pequeno almoço, é dia de fazer check-out novamente e partimos em direção a Piatra Niente. Piatra Niente é a base, entre aspas, que nos vai dar acesso aos famosos e aos conhecidos mosteiros de Bucovina. Mas já lá vamos. Primeiro, arrancamos de Sibiu e faremos a primeira paragem numa pequena terra que se chama, património unesco, que se chama Xiguixuara. Xiguixuara é uma aldeia, cidade amuralhada, uma cidade de fortaleza amuralhada, de onde Vlad, o conquistador, viveu. Teremos a oportunidade de almoçar na própria casa de Vlad, onde ele foi educado em criança, que é que agora pertence a um particular e que ele decidiu montar um restaurante lá. Tendo a temática assim, Vlad, o empalador, o conquistador. Aqui, atenção, Xiguixuara é uma cidade que toda ela tem de ser visitada a pé. Só os moradores é que têm permissão para entrar com os seus veículos. Mais ninguém tem. Estamos a falar do autocarro deixa-nos, é sensivelmente 5 minutos a pé da entrada da cidade de Fortaleza. Por isso não vamos ter que andar muito para chegarmos à cidade. Andamos sim muito, entre aspas, caminhamos bem para poder conhecer a cidade. Como eu já disse, é uma cidade pequena, muito pequena. Nós não vamos visitá-la toda porque há muita zona residencial, mas vamos sim dar-vos a conhecer tanto o artesanato típico da região. Isto não é para vos pôr nas compras, atenção, é para vos dar a conhecer, sim, o artesanato, com pessoas a fabricarem artesanato. Vamos ouvir as histórias de Vlad e é aqui que se dá início, então, ao famoso, dizem os entendidos, que a história do Conde Drácula terá nascido precisamente desta região e especificamente desta cidade. E pronto, aqui vamos destacar a Torre do Relógio, isto é a entrada incluída, não há elevador, é a pé que se faz. Se olharem para a foto aqui de baixo, a horizontal, mais estreita e muito comprida, do lado direito, podem ver uma torre grande. Isto é a Torre do Relógio. Existe possibilidade de subir aqui. O que é feito é, esta Torre do Relógio é sempre deixada, é a última visita que se faz, precisamente para dar possibilidade a todo o grupo fazer a visita, em conjunto, e ouvir as explicações do guia, bem como quem não quer, ou porque não tem interesse, ou porque a saúde assim não o permite, não precisa de subir a escadaria que leva ao topo da Torre do Relógio, podendo ficar com tempo livre para desfrutar da maneira como entender e então depois encontra-se no ponto de encontro que será estipulado pelo guia acompanhante da Oasis. Mas aqui basicamente gostaríamos de dar a destacar a escadaria coberta, a casa onde nasceu o famoso Conde Drácula, a antiga igreja da colina e a Torre do Relógio e o Museu de Armas Medievais. Pronto. Daqui, almoçamos aqui, como eu já tinha dito, em Xiguixuara e seguimos então, a uns poucos minutos, até Biertan. Atenção que isto aqui eu estou a dizer, mas por vezes no dia as coisas podem ser alteradas no sentido de, em vez de visitarmos primeiro Xiguixuara, se calhar visita-se primeiro Biertan e só depois então é que passaremos para Xiguixuara. Nunca retiramos nada, só acrescentamos quando é possível e conseguimos garantir a qualidade dos serviços, mas nunca se retira nada àquilo que já está definido e pré-programado desde Lisboa. Isso é um compromisso que a Oasis tem com todos os seus grupos, como é óbvio, e assim o tem que ser. Tá bom? Pronto. Só para enquadrar, as 3 fotos mais pequenas, Xiguixuara, e a foto, a maior, é a Igreja Biertan. Passando à frente, este é outro, pronto. Quando sairmos de Biertan, e após almoçarmos, então seguimos em direção a Piatra Niente. Piatra Niente, onde nesse dia já não vamos fazer nada a não ser o check-in e jantar. Pronto. Este é o hotel onde ficamos a dormir em Piatra Niente. Aqui ficamos 2 noites. Tem que ser, porque como eu estava a explicar há pouco, não dá para
ir visitar a região de Bucovina sem se ficar a dormir nesta região. Porque a região, além de ser extensa, a região de Bucovina, além de ser extensa, está distante de qualquer sítio onde se possa dormir com mais interesse, digamos assim. Teatramente, nós não vamos lá para conhecer a terra em si, mas sim para conhecer a região de Bucovina. A cidade em si não é feia, é gira, mas não é uma cidade com muito interesse. Passando à frente, então, temos o 7º dia, onde dedicaremos o dia todo a conhecer alguns dos muitos mosteiros de Bucovina que existem. Pronto. É um dia onde depois almoçamos durante o caminho. No final, regressamos então a Piatraniente para jantar e pudermos fazer o nosso alojamento. Passando aqui à frente, então, pronto. No 8º dia, então, Piatraniente, acordamos, fazemos check-in, tomamos o pequeno almoço e partimos em direção a sul, atravessando a famosa Garganta de Bicas, que é uma formação geológica, é a estrada que podem ver aqui pela imagem, é a estrada. Durante o caminho temos então o nosso almoço. O nosso almoço, regra geral, costuma ser ao pé, não digo do lago, mas da região de Lago Russo. Lago Russo, traduzido do romeno, é Lago Vermelho. Lago Vermelho, ele de vermelho não tem nada, mas é o nome que lhe deram, que é esta imagem que está aqui embaixo dos barcos. Isto é Lago Russo. A imagem não faz jus, o sítio é belíssimo e convida a um passeio aqui bem agradável. Após o almoço, então, continuamos a nossa viagem até Brasov. Em Brasov, que é a imagem que temos do lado direito, as duas, a primeira, a superior e a inferior. Pronto. Aqui nós tentaremos primeiro, assim, logo que chegamos, fazer uma visita ou à Igreja Negra ou à Igreja de São Nicolau, que foi a primeira escola romena. Uma delas será feita para depois, então, desafogarmos um bocadinho mais o dia seguinte. Mais uma vez, ficaremos a dormir no Hotel Art Palace, um hotel de 5 estrelas, que está a 8 minutos, 7 minutos do centro da cidade, centro histórico. É um hotel ótimo, com todas as comunidades que precisamos. Nono dia, então, arrancamos de Brasov e vamos até Bran, o famoso castelo do Conde Drácula, onde a personagem do Conde Drácula foi inspirada. Aqui iremos visitar, então, o castelo de Bran e faremos o nosso almoço. Pronto. Continuaremos, então, até Sinaia, onde visitaremos, então, é uma estância de montanha romena, conhecida como os Cárpagos, onde visitaremos, então, o mosteiro e o Castelo de Peles. Aqui daremos mais ênfase ao tempo do Castelo de Peles, porque o Castelo de Peles é esta imagem muito grande que está aqui em baixo, das três é a maior, isso é o Castelo de Peles, porque mosteiros já vimos uns quantos até ao 9º dia e então iremos dar primazia ao Castelo de Peles e então guardando depois no final tempo para irmos ao mosteiro de Sinaia visitar. O almoço é feito aqui perto destas visitas e após as mesmas então seguimos em direção a Bucareste, onde teremos o nosso jantar de despedida, porque isto já é o último dia, e um jantar de despedida não poderia acontecer sem música e danças folclóricas. E pronto, regressaremos então ao mesmo hotel, daí eu ter dito que iríamos fazer 2 vezes check-in e 2 vezes check-out, e ficaremos então a dormir no hotel Mercure City Center. No dia seguinte, então, tomamos o pequeno almoço, iniciamos as visitas da cidade de Bucareste e onde temos a mais emblemática, a que se destaca mais, digamos assim, é o Palácio do Parlamento, a chamada Casa do Povo, que é este edifício que está aqui embaixo. Na fileira de baixo de fotos é a maior. Este é o Parlamento. Pronto. Em cima temos a Praça da Revolução, do lado direito temos a Avenida da Liberdade, o equivalente à Avenida da Liberdade com o Hotel Palácio do Parlamento ao fundo e o Arco do Triunfo. Pronto. Em hora a combinar, então, localmente, seguiremos para o aeroporto, onde faremos as formalidades, o guia acompanhante ajudar-vos no check-in e partimos, então, de regresso a Lisboa com destino, com escala em Frankfurt. Está previsto, pelos horários que costumamos utilizar, uma chegada às 11h40 a Lisboa. Isto são alguns dos restaurantes que nós utilizamos durante o circuito. Como podem ver, damos sempre primazia a restaurantes
tradicionais, típicos e que tenham uma personalidade mais folclórica, digamos assim, do que propriamente um restaurante moderno, mais do mesmo em todas as cidades. E pronto, gostaria, só para terminar, nós para 2021 temos diversas partidas, 6 partidas ao todo, onde existem descontos, não para todas, sim, descontos até para reservas antecipadas que possam acontecer até 30 de dezembro. Os descontos estão todos aí. Peço-vos e informo-vos, se tiverem alguma dúvida, que nos enviem um e-mail, sem problema, ou a solicitar os programas, ou para esclarecer dúvidas, estejam ao dispor, nós estamos sempre ao vosso dispor. E isto são algumas fotos de grupos passados, operados por nós, até à data de hoje, digamos assim. Só queria acrescentar um detalhe, enquanto fazemos este compasso de espera e saímos da Roménia e Bulgária para entrar nos países bálticos, queria só fazer uma pequenina nota no seguinte: daquelas partidas que o Gonçalo acabou de apresentar, 4 delas são o circuito tal e qual como foi apresentado pelo Gonçalo. No entanto, há 2 que são só Roménia, ou seja, temos 4 partidas com o itinerário tal como o Gonçalo acabou de apresentar, com os 2 países, Bulgária e Roménia, e temos 2 partidas que não têm os 2 países, mas são só focadas na Roménia, porque dos 2 países a Roménia é sem dúvida o país mais interessante e aquele que tem maior conteúdo histórico e monumental, e portanto temos 2 partidas que não fazem os 2 países, mas fazem só a Roménia, sendo menos dias. Em vez de 10 dias serão só 8 dias, portanto sendo só 8 dias naturalmente que tem um valor mais económico, torna-se mais atrativo economicamente, mas foca-se só num país em vez dos 2. Outra achega, digamos assim, que queria só acrescentar, é que quando o Gonçalo diz que são 8 ou 9 minutos do centro histórico, ou 10 minutos do centro histórico, significa estar sempre a referir-se em distância a pé. Portanto, pode parecer, quando nós ouvimos dizer que está a X tempo do centro histórico, dá-nos a ideia de que estamos longe do centro histórico. Não, as distâncias que ele falou são distâncias a pé. Portanto, imaginando que se nós estivéssemos em Lisboa, a considerar Lisboa, e estivéssemos a falar a pé do centro histórico, 7 ou 8 minutos a pé do Rossio, dá para imaginarem que estaria se calhar no Marquês de Pombal. Portanto, qual é a distância e qual é a proximidade quando estamos a falar em hotéis centrais. Portanto, queria só fazer estas 2 pequenas achegas. Entretanto, aqui perdão, qualquer dúvida que tenham, temos aqui o bate-papo onde poderão colocar todas as vossas dúvidas que entretanto surjam. Eu vou lendo e vou tentando esclarecer. Uma das dúvidas que aqui foi colocada foi em relação à visita da Igreja de Santa Sofia, em Sófia, pelo facto de não estar mencionada no descritivo da visita de Sófia. Não está mencionada porque optámos por selecionar os pontos que, no nosso entender, nos parecem mais importantes, mais emblemáticos, em termos históricos e em termos arquitetónicos, quais são os edifícios principais. Naturalmente que em qualquer cidade não se consegue visitar tudo, por muita pena que tenhamos. No caso concreto da Igreja de Santa Sofia, como daquelas que estão visitadas, no nosso entender, é arquitetonicamente menos importante, é aquela que não aparece mencionada. Sempre que existe tempo disponível no final da visita, é aí que é terminada a visita de Sófia. Aliás, como já tem acontecido com a maioria dos grupos, é isso que acontece, mas de qualquer forma não está mencionado porque depende do decorrer das visitas, das restantes visitas, e portanto se há tempo, ótimo, no final fazemos a visita da Santa Sofia, se não, não fazemos. E como não há essa certeza de não estar mencionada. Depois, há aqui uma outra pergunta que pergunta quais as condições do seguro de viagem no que diz respeito ao Covid. Ora bem, o novo seguro de viagem
incluído em todas as viagens de seleções ao Oasis Travel, tem a cobertura extra Covid. Ou seja, não é necessário fazer nenhum seguro adicional ou ter nenhum custo adicional, porque, dadas as circunstâncias, nós fizemos esse upgrade no nosso seguro de viagem e, portanto, todas as viagens de seleções ao Oasis Travel, o seguro de viagem já tem incluída a cobertura extra Covid. E pronto, não roubo mais tempo ao Gonçalo, que deve estar ansioso por viajar até aos países bálticos, portanto eu vou deixá-lo voar até aos países bálticos. Vamos lá, até já.